Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês uma rotina de uma estudante de Direito. Hoje é quinta-feira e agora são 10h05. Normalmente eu começo a estudar e trabalhar mais cedo, mas hoje eu dei uma enrolada pra levantar. E também, como eu tô gravando, eu já me enrolo mais. Mas hoje eu tenho várias coisas pra fazer da faculdade, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Normalmente não é tanta coisa assim, mas agora tá se aproximando do fim do semestre, então vai juntando muita coisa. E hoje eu tenho que me dedicar a 3 coisas. Eu tenho que fazer um slide para um trabalho de apresentação de penal. Não fazer, ele já tá praticamente pronto, mas eu quero ajustar algumas coisas e ainda falta adicionar algumas partes que as minhas colegas do grupo enviaram, ainda não coloquei, então falta essa parte. Quero dar uma ajustada na minha parte do slide da apresentação, fazer um resumo pra mim, pra eu estudar. E eu preciso dar uma olhada num artigo que eu tenho que fazer pra civil. E eu quero pelo menos começar a revisar o conteúdo pra uma prova de penal que eu vou ter semana que vem. Então, é basicamente a essas 3 coisas que eu vou me dedicar hoje. Fora isso, eu tenho várias coisas de trabalho pra fazer, mas aqui nesse vídeo eu vou focar só nas coisas da faculdade mesmo. Então eu vou começar pelo slide de penal, que é o mais facilzinho assim pra eu ir pegando o ritmo. Então eu quero diminuir um pouco dos textos do slide e fazer um resumo pra eu estudar, pra ficar melhor do que direto assim no slide. E eu não gostei muito de como ele ficou, então eu vou mudar algumas coisas. Esse slide é sobre a Lei Maria da Penha. Então é isso, eu vou começar os meus estudos por aqui hoje. Eu faço todos os meus slides no Canva, porque eu acho que ele é muito mais prático, tem muito mais elementos e tal. Então, eu sempre faço por ele. E esse slide, como eu falei pra vocês, ele já tava meio que pronto, assim. Mas tinha algumas coisas que estavam me incomodando nele, principalmente ali na minha parte, na parte que eu vou apresentar. E aí, eu fui fazer algumas alterações, porque assim, para uma apresentação de trabalho, eu quero tornar o trabalho o mais prático possível para eu apresentar. Então, eu tenho que bater o olho ali e já entender o que está escrito. Eu já tenho que saber aonde que tá cada parte do que eu vou falar, sabe? Por caso de eu esquecer, eu sei aonde que eu tenho que olhar pra saber o que é o que eu esqueci, enfim, pra eu lembrar. Então, eu faço tanto no slide quanto no meu resumo isso. Porque eu sempre preparo um resumo para eu ir lá na frente, porque no slide não tem o conteúdo completo. Então, assim, eu coloco em negrito, eu coloco em itálico, eu sublinho, enfim, tudo para fazer com que a apresentação fique mais dinâmica e eu consiga encontrar com facilidade o que eu precisar se eu esquecer. E conforme eu vou estudando, eu vou vendo quais são as partes que eu tenho mais dificuldade, eu já sei o que grifar, as coisas que eu tendo a esquecer, então assim fica muito mais fácil depois na apresentação. Eu já ajeitei a minha parte do slide, ficou assim. E aí agora eu tô fazendo o meu resumo. E eu faço o possível pro resumo ficar mais intuitivo possível, sabe? Pra que na hora da apresentação eu só bato o olho ali e eu já entendo o que é, sabe? Por caso eu esqueci alguma coisa. Então depois eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado. E como a minha impressora não tá imprimindo colorido, eu não sei porquê, eu tenho que mandar ela fazer uma limpeza, alguma coisa assim. Então eu vou ter que imprimir em preto e branco e depois passar a marca-texto nas partes que eu quero destacar. Então, tá ficando assim por enquanto. Terminei de organizar tudo, aproveitei para dar uma resumida, porque assim fica mais fácil de eu só bater o olho ali e aí falar, porque é só pra eu lembrar mesmo isso aqui, não é pra eu ler o que tá escrito, não é pra eu falar exatamente o que tá aqui. Isso aqui é só pra me dar uma luz, assim, sabe? Então, agora eu já terminei, vou imprimir, aí eu vou passar o marca-texto nas partes mais importantes e nas partes que eu percebo que eu tendo a esquecer, sabe? Prontinho, já imprimi frente e verso pra não ter que ir com um monte de folha lá pra frente apresentar. E aí agora eu vou passar o marca-texto nas coisas mais importantes. Seguindo a mesma ideia que eu falei pra vocês dos slides, na hora de grifar o meu resumo que eu vou levar lá no dia da apresentação, eu faço com que ele seja intuitivo, com que eu olhe ali e eu já
encontra a informação que eu tô procurando. Então, o que eu faço? Mas isso é uma coisa totalmente pessoal minha, tá? É uma coisa que funciona pra mim, mas eu tô dando a ideia aqui pra vocês. Eu peguei várias cores de marca-texto, como eu já falei aqui em muitos vídeos pra vocês. Um dos métodos que eu mais amo, assim, que mais me ajudam pra estudar é o Color Code, que é aquele sistema que tu separa uma cor pra cada matéria, ou, sei lá, tu separa 3 cores pra grifar um texto, e aí uma tu grifa palavras-chave, outra coisas que vale a pena lembrar, enfim, essas coisas. E aí eu fiz a mesma coisa nesse resumo. Então, cada parte ali eu grifei com uma cor diferente, porque assim eu consigo me guiar melhor. Isso é uma coisa que funciona muito comigo, porque me ajuda a lembrar do conteúdo e lá na hora eu sei aonde procurar a informação que eu estou precisando. Então, isso me ajuda muito. Terminei de grifar tudo e pensando bem, talvez não tenha sido uma boa ideia fazer frente e verso, porque passou um pouco pra cá. Mas agora vai ficar assim. Aí eu escolhi umas cores de marca-texto mais clarinhas pra não ter dificuldade de ver e tal. E bem diferentes. Então cada tipo aqui, ó, eu coloquei uma cor diferente. Porque se vocês me acompanham aqui, vocês já sabem, eu funciono à base de color code. Então isso aqui pra mim é a melhor coisa pra eu me localizar lá na hora da apresentação. Vou fazer uma pausa nos estudos agora pra fazer o almoço e lavar essa louça que tá numa situação precária. E aí, depois do almoço eu faço uma pausa e aí volto a estudar lá por 1h30, 2 horas. Vou aproveitar para falar com você sobre hábitos e organização na rotina, enfim, para quem não sabe, eu saí da casa dos meus pais para eu estudar, tô morando em outra cidade. E aqui moro eu e meu namorado. Meu namorado trabalha o dia inteiro, então as tarefas de casa, a maior parte fica comigo. Ele me ajuda em muita coisa também, mas a maior parte fica comigo. E como que eu me organizo em relação a isso? Que eu sei que tem muita gente que tem dúvida de como fazer isso. Então, a primeira coisa é que eu busco sempre deixar tudo em ordem. Se eu não tiver tempo de limpar, pelo menos está tudo organizado, sabe? Então, eu peguei alguma coisa, eu guardo no lugar depois que eu uso. A louça é uma coisa assim que eu não consigo pegar e lavar na hora que eu uso. Isso é um hábito que eu não tenho e eu também não tenho muita prioridade assim para implementar. Então, o que eu faço? Para a louça não ficar a noite inteira na pia, que nesse dia aí tinha acontecido, porque no dia anterior não deu tempo de eu lavar antes de ir para a faculdade, eu procuro sempre lavar ela depois do almoço ou à tarde, quando eu fizer algum intervalo ali do meu estudo, do meu trabalho, para evitar que ela fique ali o dia inteiro e eu só vá lavar no outro dia de manhã, o que já me faz perder um pouco do tempo precioso da minha manhã. Voltei, troquei de roupa porque esquentou e agora são 3 horas. Falei pra vocês que eu ia voltar aqui às 2, né? Voltei um pouco mais tarde porque eu resolvi fazer as unhas, porque já tava me dando um nervoso ficar sem esmalte. Minha unha quebra muito fácil quando tá sem esmalte. Então eu resolvi isso e agora eu vou voltar aqui pros meus estudos. Tem alguém de olho em mim? Vem cá. Oi, meu amor. Oi, meu amorzinho. Mimoso. Agora eu vou pro meu artigo de civil. E, gente, ignorem esses fios aqui atrás. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com isso daqui. Vou ter que pensar em alguma coisa. Mas enfim, peguei meu caderno aqui porque eu fiz tipo um esqueminha nele com as coisas que eu vou falar no artigo. Então eu vou pegar isso aqui pra me guiar. Não é isso aqui. Achei. Sério, esse artigo tá torrando os meus neurônios. Eu preciso fazer um artigo sobre nulidade absoluta ou nulidades absolutas. Eu escrevi metade no plural, metade no singular. Enfim, não sei. Falhas graves nos negócios jurídicos e nos atos jurídicos estricto sensu. Então aqui eu fiz meio que um resuminho dos conceitos de cada um desses termos. E agora eu já fiz a primeira parte do artigo, já fiz a introdução dele. Agora falta o desenvolvimento e a conclusão. Pouca coisa. Continuando sobre a rotina, uma coisa que me ajuda muito a me organizar é ter prioridades e organizar o meu dia. Se eu sei que eu tenho um trabalho super importante, eu não vou resolver faxinar a casa naquele dia, né? Eu vou deixar para faxinar a casa quando eu tiver tempo. A minha prioridade sempre vai ser a faculdade e o meu trabalho.
Então, assim, isso não quer dizer que eu vou viver num chiqueiro. Quer dizer que no dia a dia eu vou fazendo pequenas coisas para deixar a casa em ordem, deixar a casa limpa, para que não acumule as coisas e eu ter que tirar um dia inteiro para fazer uma super faxina, sabe? Então, pra mim é isso que mais funciona. Claro que tem coisas que demandam mais tempo e aí nisso eu tiro um dia no final de semana, alguma coisa assim, aí o Pedro me ajuda e a gente limpa tudo. Mas durante a semana eu busco sempre e como eu posso dizer, e dando uma tapeada assim pra casa ficar em ordem. Chegou o outro, Ares. Eles estavam os dois dormindo. Agora vamos passear. Ai, meu amor. Esse aqui é um carinho. Gente, dá uma olhada nisso aqui. É tudo culpa tua. É tudo culpa tua. Gente. Enfim, vamos voltar pra cá agora. E sobre ter prioridades é aquela questão. Nem todos os dias eu vou conseguir fazer tudo que eu planejei, ou tudo que eu gostaria de ter feito. Mas se eu tenho prioridades, eu sei que as coisas mais importantes eu concluí. E o que continuou ali para eu fazer, eu consigo fazer outro dia e eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo por causa disso. E por falar em planejamento, na segunda-feira vai sair um vídeo aqui no canal falando sobre como eu fiz o meu planejamento de novembro e dando algumas dicas para fazer um planejamento eficiente e conseguir cumprir as coisas que tu planejou. Então, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já te inscreve, ativa as notificações para tu não perder nenhum vídeo. Já escrevi uma boa parte do meu artigo. Eu tô aqui com o meu artigo do semestre passado e com o que eu tô fazendo agora pra eu ir me baseando, tendo uma ideia que parece que, gente, foi em outro ano. Nem parece que foi ainda esse ano. Parece que faz muito tempo, sério. Então é muito bom, assim, eu ter uma coisa pra eu me basear, uma coisa que fui eu mesma que escrevi. Porque no semestre passado, gente, como era a primeira vez que eu tava escrevendo um artigo, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. O professor disponibilizou lá um modelo, assim, pra gente encaixar. E, assim, eu ficava o tempo todo consultando aquele artigo pra escrever o meu. E, assim, eu ia indo. E, principalmente a questão das normas da BNT e tal. Mas agora que eu já sei elas de cabeça e tal, eu já consigo ser muito mais rápida. Porque antes era muito mais burocrático. Mas eu ainda assim agora dou uma olhadinha no artigo que eu fiz no primeiro semestre pra eu ir me baseando e tal, não esquecer de nada. E o meu artigo do primeiro semestre eu falei sobre os bens públicos. E agora nesse semestre é aquele tema ali que eu falei pra vocês. Mas enfim, agora eu vou começar o conteúdo em si. Eu finalizei a introdução. Eu já tinha feito a introdução, mas eu quis adicionar mais algumas coisas. E agora eu vou começar o desenvolvimento do texto mesmo. E depois eu ainda quero dar uma olhada na apostila de penal que eu tenho prova semana que vem. Eu quero começar a revisar o quanto antes, porque depois daquela minha nota em civil eu fiquei muito mal e agora eu não vou dar bobeira mais. Eu falei pra vocês, né, que eu não fui tão bem naquela prova. E assim, apesar de eu ter estudado muito, no dia da prova eu não tava legal, eu não tava conseguindo me concentrar direito. Eu errei muitas questões por falta de atenção. Eu recebi a prova ontem e aí eu pude ver quais foram as questões que eu errei e tal. E aí eu vi que muita coisa que tava ali eu sabia. Foi por pura falta de atenção, sabe? Mas é isso. Agora é recuperar na próxima. Aqui vai uma dica para os estudantes aí, principalmente para o pessoal que está na faculdade, que me ajuda muito na hora de escrever os meus textos. O que eu faço? Primeiro, eu estudo o conteúdo muito bem, já salvo, eu tenho uma pasta no computador em que eu deixo salvo todos os materiais que eu usei para o trabalho e tenho no notas ali do celular todos os links dos sites. E aí, o que eu faço? Depois que eu estudei tudo isso, eu escrevo ali no meu caderno uma estrutura. O que eu vou falar em cada parte do texto e aí depois eu desenvolvo cada um desses tópicos na hora de escrever o desenvolvimento.
A apostila de penal tá dentro da mochila. Da onde que eu vou ter coragem de tirar essa criatura daqui? Não vou. Fiz bastante progresso no meu artigo. E agora eu vou estudar pra penal. E, gente, eu não sei de onde que eu achei que ia dar tempo de fazer tudo que eu anotei aqui no meu planejamento. Sério. Agora já são 4h20. Lá por 5h30 eu já tenho que tomar banho e me ajeitar pra faculdade. Então, assim, não vai dar tempo de fazer mais muita coisa. Então eu vou dar uma revisada no conteúdo pra penal. Mas antes eu vou fazer um lanche. Tirei um pouco demais de canela, mas sério, gente, isso aqui é muito bom. Acabei de sair do banho, agora são quase 6 horas. No fim, com certeza não ia dar tempo de estudar pra penal. Então já fui direto pro banho, porque eu não preciso secar meu cabelo. E é isso, agora eu vou fazer uma torrada.